Olá, boa noite, TV Bancários no ar, hoje 29 de outubro de 2014, hoje vamos conversar aqui sobre Campanha Nacional 2014. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, o presidente Eduardo Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e todas. Hoje nós faremos um balanço aqui breve sobre essa campanha e salientar os aspectos diferentes que nós conquistamos nessa campanha de 2014. E lembrando para você, bancário, que você pode participar mandando a sua pergunta, a sua dúvida pelo Linha Direta, o formulário que fica aqui na página do Sindicato dos Bancários, essa página que você está assistindo. Você pode digitar a sua mensagem, é muito fácil participar. Veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É isso aí, você também pode mandar sugestões de temas para os próximos programas por e-mail tvbancarios@bancariosdf.com.br. Presidente, vamos começar o programa de hoje aí fazendo um balanço da campanha nacional de 2014? Bom, essa campanha teve um período em que se misturou com a campanha eleitoral, Isso, de certa forma, poderia contaminar os resultados da campanha, mas nós vimos que a campanha conteve avanços, independente dessa questão eleitoral. Nós fizemos uma mudança também na negociação em relação à questão das cláusulas sociais, que são tão importantes quanto as cláusulas econômicas, porque nós sabemos que uma hora ou outra um detalhe sobre uma proposta pode afetar um indivíduo. Então, na questão de saúde, na questão de até da recuperação do adoecimento, então a gente precisa estar cuidando de pequenos detalhes, e por isso a gente exigiu que tivesse uma resposta também para os itens não econômicos, porque isso não fecharia a campanha. E como esse ano a gente já tinha avançado em outros aspectos, esse ano nós focamos bastante a questão da cobrança de metas. Nós já temos consciência que as metas são absurdas e a forma como cobrá-las pode tornar ainda mais ruim o ambiente de trabalho. Então nós focamos nessa questão da cobrança de metas nesse ano para que pudesse ter um resultado. Na questão de bancos públicos, que a gente faz uma mesa concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que está negociando com a FENABAN, também negocia com esses bancos, nós também fizemos com que houvessem mais rodadas de negociação. No ano passado nós tivemos uma rodada de negociação apenas com o Banco do Brasil e já veio com as propostas finais esperando a greve. Então esse ano a gente, procurando não incentivar a questão de greve ou do conflito, nós procuramos trazer o maior passo das negociações durante ainda o período antes da greve. E como não houve acordo, aí sim tivemos uma greve que foi que teve um tempo razoável, dizemos assim, foram 7 dias de greve corridos, e isso é equivalente aos últimos 10 anos, o mínimo que teve de greve. Então nós tivemos greves de até 30 dias e greve de 7 dias. Então em 10 anos nós tivemos 3 períodos em que fechamos com 7 dias de greve. O ideal era que a gente pudesse negociar, que os banqueiros apresentassem propostas, que não precisássemos discutir a greve, porque aí parte para o conflito e depois a gente vê algumas retaliações que podem acontecer com os bancários que fizeram o movimento paredista. Então, independente do tamanho, em quantidade de dias da greve, o resultado conteve bastante avanços e pôde ser defendido, e a Assembleia dos Bancários resolveu aceitar a proposta para que a gente pudesse encerrar o período de negociação. Isso não quer dizer que está encerrado o processo da campanha, porque no fechamento da campanha, tanto em bancos com a FENABAN ou quanto especialmente com cada banco, nós temos ainda situações a serem negociadas em mesas permanentes ou mesas específicas de saúde ou de segurança para poder
avançar. Então, o balanço geral da campanha é que a gente tem aprimorado o processo de estratégia de negociação e a gente espera que isso, no ano que vem, a gente consiga aprimorar ainda mais e que, se for o caso, talvez não tenhamos nem greve, mas que tenhamos um resultado de campanha melhor do que esse. E o resultado deste ano, né, foi, comparando com os outros acordos coletivos que houveram, né, nós ficamos aí acima da média de todos os acordos coletivos, né, que são avaliados pelo Diese. E comparando com os anos anteriores, nós ficamos aí muito próximos da campanha de 2010, mas foi a melhor campanha também em relação aos últimos 10 anos, né? Assim, em relação ao que a gente avançou nessa campanha, ficou um pouco abaixo de 2010, mas não que fosse menos importante que a gente avançou agora. O fato de a campanha ter ocorrido aí durante esse período eleitoral não atrapalhou o andamento da... Não. O que a gente viu ao final da campanha é que poderia ter algumas pessoas, e com toda razão, querendo estender um pouco mais a greve, considerando que tinha bancos públicos para fazer negociações. Mas a avaliação é que isso poderia não ter nenhum resultado muito mais prático, e a gente acabou tendo 2 dissídios coletivos, né, um com o Banco da Amazônia e outro com o Banrisul também, que aí a gente tinha que fechar negociações no tribunal. E sempre buscamos fazer todas as negociações só patrões e empregados, ao invés de colocar um terceiro ou um mediador para resolver esse conflito. Então a gente tem que ter a autonomia para resolver entre nós mesmos a campanha salarial e não ter a interferência, porque aí, o resultado pode ser pior do que aquele que a gente tinha na mesa de negociação. No caso do BASA, houve um problema na compensação dos dias parados, né? Ampliou mais do que aquilo que a gente tinha negociado na FENABAN, mas havia alguns detalhes que não chegou até acordo, e também não era questão financeira, era outra questão social que teve que ser resolvida aí com a mediação do tribunal. Lembrando que estamos ao vivo, agora às 7h30, pelo horário brasileiro de verão. Estamos ao vivo, então você pode mandar a sua pergunta. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal vai te responder. Presidente, falando aí de FENABAN, quais são as conquistas na FENABAN? Então, nós temos determinadas cláusulas que a gente sempre tem que lutar para manter como está, né? Uma questão que sempre o banqueiro quer discutir, por exemplo, a jornada dos bancários. Isso ele sempre traz na pauta. A gente entrega uma pauta de negociações e eles também entregam alguns pedidos para que seja avaliado. E vários desses pedidos a gente já avalia no comando, na negociação, e já rechaça de imediato, né? Uma questão que a gente não vai abrir mão de forma alguma para negociar é a questão da jornada do bancário de 6 horas. Mas nós tivemos avanços na negociação com a FENABAN que tem repercussão. Uma delas é a questão do vale alimentação. Nos nossos congressos, nas nossas minutas de reivindicação, já fazíamos uma avaliação que o índice de inflação de alimentos era um pouco maior. Então a gente tinha, principalmente para quem come fora. Então a gente teve uma negociação que dava reajuste diferenciado para o ticket de alimentação. O ticket de refeição, me desculpe. E aí a gente ampliou num percentual maior do que o percentual de reajuste dos salários. Mas fora isso, eu estou aqui com algumas informações que a gente pode passar para não esquecer de nenhuma, né? Então, como eu disse, a gente não sairia dessa campanha sem uma resolução mínima que fosse sobre a questão da cobrança de metas. A gente já identificou o adoecimento de vários bancários e o risco de adoecimento de muitos outros, principalmente do nível gerencial e do nível de relacionamento com o cliente, né, que são as pessoas que estão na ponta em todas as agências. Então, nessa questão, a gente incluiu uma cláusula que prevê o monitoramento, que diminui a cobrança do monitoramento de resultados. Ainda não é o ideal, mas é um avanço que a gente pode aprimorar. E não pode, qualquer cobrança de metas tem que ter um equilíbrio, respeito e ter forma positiva para que a gente possa prevenir, por exemplo, o assédio moral ou a doença do companheiros e companheiras. Neste caso, qualquer cobrança de metas abusiva tem que ser reportada para o sindicato, para que a gente possa exercer
o que está escrito no acordo, na convenção coletiva, que no caso da FENABAN é convenção coletiva, e a gente exercer esse papel de cobrança com os bancos. Olha, está tendo problema com o banco tal ou com esse banco, aqui em determinada dependência, e a gente não aceita esse tipo de situação. A gente começou inicialmente discutindo que não se podia cobrar nada por celular, né, porque aí você começava a invadir o telefone dos funcionários fazendo cobranças. Então isso no ano passado a gente já tinha colocado, não ficou SMS e ligações, depois veio o WhatsApp, nesse período aí inventaram os grupos, né, para fazer cobranças ou constrangimento de indivíduos. Então a gente conseguiu incluir que não se pode fazer nenhum uso de celular, nem mesmo em grupos de WhatsApp, para fazer cobrança de metas, e além de não continuar podendo fazer ranqueamento, ou seja, fazer escala de indivíduos dizendo que esse foi melhor do que aquele. Então nós queremos que qualquer tipo de ranqueamento que exponha os indivíduos que não estão cumprindo essas metas já abusivas, que nós consideramos abusivas, e que qualquer tipo de cobrança via SMS, WhatsApp e celular, mesmo que seja ligações, os colegas dos bancos façam essa denúncia para o sindicato atuar, porque isso está proibido, né? Então, por outra forma, a gente quer que as pessoas tenham tempo para se programar. Se a meta é anual ou se a meta é semestral, que se dê o tempo adequado para que essas cobranças sejam feitas. Não adianta pegar o resultado previsto para o ano e querer que se atinja em agosto, ou em julho, ou em junho. Ou o que está previsto para dezembro, que agora em outubro, ao final de outubro, as pessoas sejam cobradas para entregar essas metas. Então, não é razoável esse tipo de situação, e se houver qualquer ocorrência, tem que comunicar ao sindicato para que a gente possa atuar e que seja feito tudo dentro do respeito, né? Se nós, enquanto empregados, temos que ter uma ética, né, na relação com a empresa também, os seus gestores têm que ter ética na relação com os trabalhadores, né? E isso será inadmissível, e o sindicato vai atuar de forma muito firme para que também sejam exemplares as punições sobre quem descumpriu o acordo coletivo. Passando a algumas questões mais simplificadas, por exemplo, o CPA 10 e 20, que é uma certificação de interesse da empresa, será custeado pela empresa, ou seja, eles vão pagar as provas, né, que os bancários fizerem. Então isso também a gente conquistou nesta campanha deste ano. Antes as pessoas tinham que fazer a certificação, elas pagam já um cursinho para poder fazer a prova e depois ainda pagavam a prova. Então agora a gente ampliou para todos os bancos este pagamento para que ele possa se certificar e trabalhar na empresa. Também não tinha um adiantamento salarial de 13º para quem estivesse de licença saúde. Então, quando as pessoas estão de licença saúde, elas normalmente recebem o valor do INSS, e os bancos já não faziam um complemento salarial. Então, a gente está ampliando já o complemento desde o ano passado, né? Então um adiantamento, enquanto o INSS, por exemplo, não faz o pagamento, e tem um prazo para recurso, etc. E agora a gente ampliou também o adiantamento 13º, para que a pessoa possa se programar como se na ativa ela estivesse, né? Está afastado por doença, normalmente doença até relacionada ao trabalho, então ela vai ter que ter os mesmos direitos como se ela na ativa estivesse. Não conseguimos ainda a questão do ticket de refeição para os afastados, que é uma situação que após 15 dias de afastamento os bancos cortam. Mas as nossas reivindicações não vão parar esse ano, né? Como os avanços que a gente tem também. No caso de reabilitação, ou seja, a pessoa já se afastou, já se tratou, tem que retornar ao trabalho. Então ela tem um processo de reabilitação ou de determinadas cargas que ela não pode ter de serviço. Então isso também a gente está fazendo uma nova cláusula para poder discutir a reabilitação, e que isso não seja feito exclusivamente pela empresa, porque aí você corre o risco dela fazer determinados tipos de situação e falar, olha, nós reabilitamos o funcionário e agora ele não trabalha mais. O problema não é mais a saúde dele, o problema agora é com ele. Então nós podemos
demiti-lo. Então, isso é prerrogativa do INSS, do Estado, né, de fazer essa reabilitação, e a gente está fazendo uma adequação para que os sindicatos possam participar e que as empresas também possam dar o maior suporte para os bancários que estão retornando de licença-saúde. Com relação às grávidas, a gente tinha um detalhe, se houvesse alguma demissão nesse período de gravidez, para descobrir a gravidez, então a gente aprimorou a cláusula que falava de garantia de emprego para as grávidas, né? Isso também não estava muito claro, podia ter alguma coisa, alguma falha no protocolo, na burocracia, então estamos eliminando alguma burocracia. Também estamos eliminando burocracia na questão de pessoas do mesmo sexo que têm pessoas que queiram incluir no plano de saúde. Antes tinha que entregar para o gerente imediato, e aí algum constrangimento, alguma situação para que não ficasse ali, agora as pessoas podem entregar diretamente na central de recursos humanos, sem precisar poder discutir com o gerente ou ser alvo de discriminação no seu local de trabalho. Então isso aí também é um avanço que a gente conseguiu. Na pauta de segurança, a gente fez no ano passado o projeto piloto de segurança em Recife e região metropolitana. Como a gente já fez alguns testes sobre determinados equipamentos novos para a segurança dos bancários e também dos clientes, agora vão ser testados em mais 2 locais, um escolhido pelo Comando Nacional dos Bancários e outro escolhido pelos banqueiros, para que a gente possa identificar se aqueles mesmos equipamentos e equipamentos novos de segurança que a gente exige tenham o mesmo efeito em várias regiões, e que isso possa ser o mínimo e não o máximo de segurança a ser colocado pelos bancos para a população. E existem determinadas leis que exigem biombos, filmagem instantânea e não monitoramento instantâneo, e não gravações apenas de câmeras, né, para que haja mais efetividade no combate a assaltos, sequestros e saidinhas de banco. Então essa é uma situação que a gente está aprimorando também em relação ao do ano passado, e a gente espera esse ano, até no próximo encontro que tiver, a gente definir esses locais. Sobre tecnologia avança bastante, e isso pode retirar empregos do setor. Então a gente quer monitorar e fazer discussões com os bancos sobre que tipos de tecnologia eles estão implantando, o que isso afeta a vida dos trabalhadores, afeta a vida dos clientes, tanto na segurança quanto também na forma como nós podemos nos relacionar com isso, e que tipo de fraude isso pode levar, fraude trabalhista, por exemplo, transferir serviço para um terceirizado e não para o bancário. Então a gente quer acompanhar todo o processo de avanço tecnológico para que não haja prejuízo para os trabalhadores. E também aqui a gente está discutindo aí alguns detalhes ainda sobre abono à assiduidade. Já houve um avanço lá, mas aí a gente quer discutir, ou seja, num todo da categoria. Alguns bancos têm, outros não têm, e a gente precisa avançar em outras pautas. Evidentemente que nem todas as nossas reivindicações foram atendidas, e algumas foram negociadas para que houvesse avanço e que a gente tivesse uma perspectiva de continuar ampliando esses direitos dos bancários. Presidente, só uma dúvida. Voltando ao que o senhor estava falando sobre essa cobrança abusiva de metas, de que forma que o bancário pode fazer essa denúncia? Ele precisa se identificar? Como é que é esse processo? Não, ele não vai se identificar. Ele pode fazer uma denúncia direto para a ouvidoria do banco, os canais internos que o banco oferece, mas nós recomendamos que procure o sindicato e faça uma denúncia pelos canais. Nós, inclusive, estamos inaugurando agora em novembro uma central de atendimento no Sindicato dos Bancários de Brasília, para que a gente possa aprimorar esse sistema de denúncia, que não seja uma denúncia às vezes carregada de sentimentos, e que às vezes a gente não consiga apontar a falha da empresa ou do assediador, para que ele possa ser corrigido ou até ter um outro tipo de punição. Então a denúncia para o sindicato ela não é anônima. O sindicato vai fazer a apuração em 7 dias, até 7 dias, e dar a resposta do que ele está acompanhando e encaminhar para o banco. E o banco tem até 45 dias para finalizar
todo o processo de investigação e de resultados sobre aquela denúncia. Quando o sindicato passa a denúncia para o banco, a gente não vai identificar, porque a denúncia pode ser do próprio indivíduo que está sofrendo, a denúncia pode ser de alguém que viu acontecer também, ou de um grupo de indivíduos que viram acontecer. Então, o que importa é que a gente precisa denunciar, e mesmo que a pessoa não está sendo alvo imediato, se ela viu alguma ocorrência, ela fale, né, faça essa denúncia, e do sindicato para os bancos nós vamos fazer a denúncia anônima, e também nós vamos colocar nas transcrições apenas questões que não identifiquem o indivíduo que fez a denúncia, mas poderá identificar quem está sofrendo. Agora, de fato, a gente precisa eliminar esse tipo de acontecimento. Quando é uma questão muito geral, que pega várias pessoas, então aí fica bem mais fácil de fazer a denúncia e do sindicato, inclusive, repassar. Mas todas as denúncias nós vamos sempre proteger o trabalhador para que ele não seja perseguido. Sobre o ponto de vista de quem vai ser denunciado, aí a gente mantém um sigilo sobre as informações que a gente tem, né? Apesar de estar sendo denunciado lá, a gente não vai fazer exposição pública de ninguém. E aí a gente também faz uma pré-apuração para que o indivíduo seja corrigido inicialmente, e há casos que a gente já fez denúncia que alguns gestores foram demitidos, porque a pessoa não queria mais se enquadrar no respeito, ou na falta de atitudes que ou comete, ou pode acometer, né, ou quem está sofrendo de doenças, ou ter que pedir, a pessoa até pedir para sair do banco, né, pedir contas, porque ela não suporta mais o tipo de pressão que é muito acima do necessário, né? Então todo mundo trabalha sobre pressão, todo mundo tem metas na vida, mas não pode ser em excessos. Essas reivindicações que não foram atendidas, elas são sempre levadas para o ano seguinte, para a campanha do ano seguinte? É importante essa pergunta, porque nós temos um rol de questões que não foram atendidas e nós fazemos um congresso antes de ter uma nova negociação. Então essas questões são levadas para o novo congresso no início do ano que vem, então até maio, junho a gente faz um congresso local aqui, depois um congresso nacional e uma conferência, onde nós vamos revalidar aquelas reivindicações, ou vamos até ampliar, porque às vezes a gente esqueceu de alguma coisa, ou o mundo é muito dinâmico, né? O mundo do trabalho é muito dinâmico, ou aquela denúncia, aquela reivindicação, ela já não cabe mais, e de repente a gente coloca uma reivindicação nova. Mas elas não são automaticamente enviadas para uma mesa de negociação. O que há que pode ser continuado, por exemplo, tem uma mesa bipartite de saúde, onde nós estamos avaliando os motivos do adoecimento dos bancários com base nos dados que os próprios bancos estão nos informando, isso fruto do acordo de 2013 ainda. Então nós ainda continuamos com esses detalhes e a gente vai fazendo um debate contínuo até a próxima negociação. Pode ser que no meio do caminho alguma coisa já possa mudar, mas pode ser que na negociação seguinte isso já esteja amadurecido tanto do lado dos bancos quanto do lado dos bancários, que possa ser feito um novo acordo. Então a negociação da campanha encerrou a transcrição de cláusulas já de acordo, mas ela não encerra o debate em si e nem é automaticamente prorrogado o que não foi atendido. Mas alguns pontos de mesas permanentes de negociação, algumas pessoas até apelidam mesa permanente de enrolação, né? No ponto de vista nosso, não é enrolação aquilo que a gente quer discutir. Então a gente quer avançar ainda no debate e precisa convencer a outra parte que ela está errada e que precisa adotar aqueles mecanismos que estamos reivindicando. Então ela pode ter um desdobramento ainda durante o período de vigência do acordo, ou a gente tem que reivindicar novamente na campanha seguinte. Você está assistindo o programa TV Bancários ao vivo, hoje falando sobre Campanha Nacional 2014. O presidente Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários, vai responder no próximo bloco sobre os avanços no Banco do Brasil e também na Caixa. A gente volta já já.
Quer comprar uma TV nova ou um carro 0 km? Pretende fazer uma viagem inesquecível ou realizar o sonho da casa própria? O sindicato possui uma nova parceria que vai facilitar essas e outras necessidades dos trabalhadores. Trata-se do Programa de Vantagens Seu Negociador, que pode ser acessado pelo site www.vantagensbancarios.com.br. A iniciativa oferece benefícios voltados para a aquisição de bens e serviços em diversos ramos do mercado. São vários benefícios à disposição da categoria. O principal deles é a Central Negociador, onde o trabalhador pode solicitar negociações para reduzir o valor da compra de um determinado bem ou serviço, de uma viagem a um carro. Outro benefício oferecido pelo site é o serviço de parceiros cadastrados, que disponibilizam uma lista de vantagens pré-definidas aos bancários. Além disso, os usuários possuem benefícios do www.porumabagatela.com.br, um site de e-commerce que também oferece aos associados produtos com descontos. Entre as vantagens está o serviço de classificados, em que os bancários têm acesso tanto aos bens e serviços cadastrados por outros usuários, quanto à possibilidade de registrarem o próprio anúncio gratuitamente. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. 19 horas e 50 minutos, estamos de volta ao vivo com o programa TV Bancários. Você viu aí o tanto que é fácil participar pelo Linha Direta. O Marcos já fez isso, presidente, e ele pergunta: com o cenário atual do Brasil, o próximo ano será difícil para os bancários? Olha, todo ano é bem difícil, Marquinho. O Marcos, se não me engano, é o empregado da Caixa, né? E é uma pergunta assim que ela estimula várias possibilidades, mas todos os anos a gente sempre tem muita dificuldade. E o ano eleitoral ele é sempre mais complexo, porque você não sabe qual o desdobramento de uma política econômica de um próximo governo. O que aponta a presidenta Dilma, que foi reeleita, é que haverão algumas mudanças na condução ou nos cargos, mas não há nenhuma mudança na política econômica que seja diferenciada. O que nós vamos apoiar sempre é uma mudança no regime político, e eu acho que isso aí vai ser o tom da nossa campanha, porque e essa campanha é permanente. No ano passado nós fizemos aí uma discussão muito grande no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós somos impedidos várias vezes de entrar na Câmara dos Deputados por conta do PL 4330, que trata de terceirização. Este Congresso Nacional que está aí já é conservador, né, formado por maioria de empresários ou financiados por empresários. O que vem próximo é muito mais conservador. Então nós vamos ter mais batalhas fora da negociação. Isso vai ser mais difícil do que na negociação, porque a gente já tem uma campanha consolidada, um modelo consolidado, uma estratégia consolidada, onde a gente sabe como se movimentar e sabe como discutir com os banqueiros. Mas os banqueiros atuam por fora também, né? Eles atuam no Congresso, fazendo lobby no Congresso Nacional. Então, um dos negociadores da FENABAN, da mesa da FENABAN, ele atuou, né, no ano passado em defesa da aprovação do PL 4330. Que é de interesse deles de terceirizar e reduzir os custos de folha de pagamento, reduzir empregados. O que a gente não vislumbrou nesse projeto é uma proteção aos bancos públicos e ampliação do seu papel. Então isso nós vamos
fazer uma discussão específica com o governo, não na mesa da FENABAN. Mas nós vamos ter que estar atentos agora, em novembro, com este Congresso Nacional que acabou de fazer, na Câmara dos Deputados, fazer uma derrota aos movimentos sociais, né? Um projeto de lei que tinha iniciativa da presidência de estabelecer uma relação com os conselhos populares, né? E aí formados pela sociedade civil. Então isso já foi alvo nessa semana aí de uma retaliação do Congresso Nacional, creio que por conta da proposta de plebiscito da reforma política, e a gente vai precisar estar muito atento ao Congresso Nacional, nesse período aí entre uma campanha e outra. E se for preciso, nós vamos ter que fazer uma luta lá dentro da Câmara, e se eles não deixarem a gente entrar, nós vamos fazer de tudo para poder estabelecer um confronto direto com os deputados que quiserem retirar direito dos trabalhadores. Eu vejo aí sim um problema maior para nós, né? Hoje, nós temos um projeto de lei, por exemplo, que trata da isonomia dos trabalhadores, né, tanto do Banco do Brasil e da Caixa, que está parado no Congresso e por várias vezes foi quase derrotado, ou seja, enterrado esse pedido nosso para que fosse feito por lei, porque foi retirado nos anos 90, essa questão da isonomia entre funcionários de bancos que ingressaram após 1996. Então nós vamos, o que eu creio é que todos os trabalhadores têm que estar atentos e sempre que a Contraf convocar ou as federações convocar, caravanas de bancários venham para Brasília para que a gente possa pressionar o Congresso. Então eu acho que a nossa preocupação imediata é essa. Com relação à inflação ou a aspectos econômicos, isso aí a gente vai acompanhar no dia a dia, se houver alguma mudança mais contundente que possa trazer risco para o nosso poder de compra, nós vamos ter que atuar também. Então esse é um cenário que é o que a gente fez a leitura aí ao final da campanha. Presidente, e na campanha nacional de 2014, o que avançou no Banco do Brasil? No Banco do Brasil, a gente também teve, alguns falam penduricalhos, né, porque não atinge todo o público que a gente está reivindicando. Mas todas as propostas que tem na mesa de negociação, elas também não são para todo o público. E aí, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, a gente teve uma mudança no modelo de substituições, principalmente dos caixas que faziam trabalho, faziam desvio de função em relação ao tesoureiro ou ao gerente de módulo, no caso do Banco do Brasil. Então eles vão ter então a possibilidade de substituir e ser remunerado adequadamente sobre isso. Também para algumas unidades onde apenas tem uma gerência média. Então isso também faz com que as pessoas possam substituir esse gerente de serviço ou gerente de módulo que está se ausentando e não existe nenhuma possibilidade de lateralidade, que é um problema que a gente vê no Banco do Brasil e que a gente tem que continuar construindo, né? Nessa campanha também específica do Banco do Brasil tem o compromisso, né, de 2.000 novas contratações. Isso quer dizer que nós vamos ampliar então ou não deixar que o banco seja reduzido nesse período. Então nós precisamos aí que o banco contrate. Essa semana teve uma turma que tomou posse no Banco do Brasil e amanhã a gente tem um encontro à noite com eles, né, para fazer essa comemoração da posse desses novos trabalhadores. Então nós temos aí a perspectiva nacionalmente de mais 2.000 trabalhadores do Banco do Brasil. Também avançamos numa questão de mérito para os caixas, né? Os caixas não são considerados comissionados no banco, né, de funções gratificadas ou funções de confiança. Nosso entendimento são funções gratificadas e por isso elas têm que ter contagem para que a pessoa que exerceu a função de caixa tenha o reconhecimento na carreira de mérito. Também a gente ampliou uma vantagem para os descomissionamentos de gerentes gerais, ou seja, esse público é de interesse apenas do banco. Mas, normalmente, quando a gente leva alguma reivindicação para os gerentes gerais, normalmente o banco diz, não, isso aí é um público nosso. Mas nós sempre vamos fazer também reivindicações para os bancários que estão na função de gerente. Eles não são gerentes, não são contratados como gerentes, eles estão na função de gerentes e por isso o sindicato também reivindica situações para eles. Então há uma mudança aí inicialmente, não no modelo que a gente gostaria que é para
todo mundo que não é gerente geral, mas já tem uma garantia nova de permanência de salário durante 120 dias para esse público. E aí sim tem uma mesa que é sobre disciplina no banco, né, os processos disciplinares do banco. Isso tem sido um problema gravíssimo, né, ou seja, as pessoas para atingir metas e diante daquelas cobranças absurdas diárias e reuniões por teleconferência, uma série de coisas que eu fazia com que os gerentes e demais funcionários das agências cometessem erros na concessão de empréstimos, e isso está sendo uma questão muito grave e as punições estão sendo muito severas para a forma ou para os casos que a gente tem acompanhado. Então nós queremos discutir esse modelo de ação disciplinar dentro do Banco do Brasil para que ele tenha consequências considerada a própria condição de trabalho que o banco dá, que é ruim, para que eles possam atingir as metas que são colocadas. Ao final a gente vê que há um balanceamento dessas metas, né, e não há uma resolução no final do período, mas durante os meses os bancários têm sofrido com essas metas e aí têm cometido erros, né, não intencionais, e algumas vezes gera ou não prejuízo para o banco, mas nós queremos discutir com o banco ainda durante esse acordo o modelo de gestão da disciplina. E até dezembro também nós vamos ter uma outra mesa só do Banco do Brasil para que a gente possa discutir a regulamentação da cobrança dessas metas. Existe uma cláusula na convenção coletiva da FENABAN que já estabelece princípios, e aí a gente tem que ter questões mais práticas dentro do próprio Banco do Brasil. E por isso tem uma outra mesa temática específica. Há uma questão que a gente não tinha no Banco do Brasil, tinha no Banco do Brasil, não tinha na FENABAN, que era o banco de horas. E aí a gente encerrou esse banco de horas, que era uma questão que às vezes as pessoas eram obrigadas a folgar, né, naquelas horas extras que ele fez. Então agora todas as horas extras feitas têm que ser pagas no Banco do Brasil. E aí tem algumas outras questões, né, que era o bloqueio. A pessoa estava no banco fazendo um trabalho, aí o sistema da rede interna ela parava de funcionar, ou seja, não faria, a pessoa estava dentro, saía do ponto, mas continuava trabalhando no terminal, fazendo um Word, uma planilha, um Excel, né? Então, para falar termos mais conhecidos, e aí a pessoa saía do ponto, registrava a saída, mas continuava trabalhando na empresa. Então, há algum tempo a gente vinha reivindicando, então agora os terminais são bloqueados. Então a pessoa chegou no horário de almoço, o terminal bloqueia. Então a pessoa não tem condições de fazer nada, nem abrir nenhuma planilha. Então o terminal é fechado. E ao final do expediente também. Então, a menos que seja autorizado a prorrogação de horas extras. Então isso é uma questão que a gente vinha há muito tempo reivindicando, né? Já tínhamos feito o acordo do ponto eletrônico, ser diferente do Ministério do Trabalho, do que exige o Ministério do Trabalho, mas agora a gente, neste ano, e já estava previsto para até dezembro, mas já está funcionando desde essa semana. Então, o trabalhador não tem previsão de hora extra, não vai conseguir trabalhar mais, nenhum acesso nos terminais. Então, isso aí é uma questão que mudou agora e a gente entende que é um avanço naquilo que a gente reivindicava. Também o Vale Transporte poderá ser requisitado em dinheiro, porque antes era só ter que ir buscar ou abastecer cartões. Então, a gente, na convenção coletiva e no Banco do Brasil também, já pode também ser requerido em dinheiro, considerando aí o percentual de até 4% com o custo do trabalhador, o restante pela empresa. Mas isso aí está na convenção coletiva. Também aí com relação ao assédio moral no Banco do Brasil, né? Também estamos avançando em questões internas para que os gestores sejam informados e educados para que eles tenham uma percepção do que determinadas práticas que eles fazem são prejudiciais à saúde dos outros. Então aí há um processo, né,
mediação para gestores, para que ele elimine conflitos entre membros da equipe, né, que haja menos concorrência interna. Também será desenvolvido um curso de assédio moral e assédio sexual, então um compromisso para que esse curso seja desenvolvido e que ele tenha pontuação, quem fizer esse curso tenha pontuação para poder concorrer a cargos gerenciais. E também tem 30 turmas, abertura de 30 novas turmas de oficina de gestão do clima organizacional. Porque às vezes o cara não é um assediador, mas deixa a equipe ao léu, né? Então ele exige de forma até respeitosa, ou usa, porque normalmente o gerente já é assediado pela superintendência ou pela diretoria do banco. Então aí haverá uma oficina de gestão do clima, para que as pessoas compreendam que determinadas ou pequenos detalhes ou pequenas mudanças de postura podem fazer com que o seu local de trabalho possa melhorar. Então isso também está sendo colocado para que a gente possa aprimorar e mudar o clima nos locais de trabalho do banco. Então essas aí são as questões específicas do Banco do Brasil, mas que já tem algumas previsões de desdobramento. Então não fechamos todas as cláusulas que gostaríamos também, mas são detalhes que nós vamos acumulando ano a ano, né, e podem estar sempre aprimorando. Presidente, e na Caixa, quais são as conquistas aí da Caixa? A Caixa também nós tivemos avanços pontuais. Eu diria que um deles, que foi o que mais a gente aqui em Brasília teve repercussão, foi com relação ao grupamento de funcionários da tecnologia da Caixa. Há um compromisso de em 2015, no primeiro semestre, ainda a gente tem um novo modelo de carreira para esse grupamento, que tem uma menor remuneração, considerando os bancos públicos, né, que BRB e Banco do Brasil, falando em termos salariais. E aí a gente não quer que seja uma carreira diferenciada, para que tenha concurso direto para analista, sim, mas que as pessoas possam estar progredindo nessa carreira. Então, nós já fizemos manifestações, inclusive após a assinatura do acordo, para que a gente não vai deixar que essa promessa que foi feita durante a campanha, para que a gente pudesse inclusive sair da greve, seja descumprida pela Caixa. Então esse é um dos primeiros pontos que eu colocaria de diferente nessa campanha salarial, que a gente tem o compromisso da Caixa de valorização da TI, do grupamento de funcionários trabalhando na TI. Para esse grupamento também teve uma cláusula de jornada de revezamento, onde possa ser, para quem trabalha em finais de semanas, possa ter acumulação de folgas e até que possa converter essas folgas. Então também há uma cláusula que desde o ano passado a gente não teve acordo sobre o conteúdo dela e que agora a gente também avançou. Na Caixa também tem a contratação de mais trabalhadores. Eu já falei num programa aqui que a gente quer muito mais trabalhadores no sistema de bancos públicos, porque eles prestam serviços sociais e aí a gente vê essas agências de bancos públicos mais cheias do que bancos privados. Então a Caixa também se comprometeu a contratar 2.000 funcionários até 2015, ao final de 2015. E aí nós tivemos um avanço no plano de saúde da Caixa, que pode ser mantido o filho até 27 anos como dependente, né, mantendo os mesmos custos como se ele tivesse 21 anos, até 21 anos, ou 24 se ele fosse universitário. Ele não pode ter determinadas verbas, aí tem alguns detalhes, mas isso a gente está ampliando para a Caixa. Tem um diferencial na Caixa também com relação ao Vale Cultura. No ano passado nós conquistamos a cláusula dentro do que prevê a legislação, que é até 5 salários mínimos, a pessoa recebe R$50 cumulativamente. Então tem um cartão cumulativo. Agora na Caixa a gente ampliou até 8 salários mínimos. Quem tem essa remuneração também tem direito ao Vale Cultura de R$50. Pode ser compra de livros, ir ao cinema ou espetáculo. Esse valor ainda é pequeno, mas nós pelo menos já conseguimos clausular e ter o direito de exercer. Então nós queremos ainda ampliar esse valor e também o número de pessoas que possam receber. Com relação às horas extras da Caixa, também
a gente não conseguiu a mesma coisa no Banco do Brasil, que era hora feita, hora paga, mas ampliou o número de funcionários para uma dependência que se pague 100%. Então, até o ano passado, todas as agências tinham banco de hora, depois a gente ampliou para até 15 funcionários, e esse ano a gente ampliou para até 20 funcionários, 100% das horas extras serão pagas, né? Inclusive para os tesoureiros. E aí tem um incentivo para a escolaridade, né? Aumentar o nível de escolaridade, 500 bolsas para pós-graduação, 300 bolsas para graduação e 800 bolsas de idioma na Caixa. Isso aí foi compromisso agora. Licença maternidade. Foi garantido ao empregado da Caixa, né, a continuidade da licença maternidade caso haja falecimento da mãe. Então o pai poderá ter o prazo de 180 dias como se fosse a mãe, para que ele possa cuidar do filho ali na ausência, se houve algum problema com a mãe e ela que faleceu durante o parto ou ali logo depois. Então o pai vai ter o direito de usar o mesmo prazo que a mãe usaria. Então isso é uma questão que a gente sempre tem cuidado, é que o pai também possa ter acesso, espaço remunerado para que ele também cuide da família, né? Não deixe a cargo exclusivamente das mulheres. Com relação aqui também uma questão que a gente não tinha, e ela representa até 3% de aumento salarial, que seria a mais, né, que seria um delta, ou seja, a pessoa ser promovida automaticamente em janeiro para um nível superior da carreira. Isso não atinge todos, porque alguns têm um valor de referência que estabelece um teto de remuneração. Mas para os funcionários mais velhos, isso aqui representa até um ganho salarial, esse delta, né? E para os outros estabelece que um salário fixo já garantido, mesmo que ele perca a comissão. E a manutenção da conciliação voluntária, ou seja, sem necessidade do indivíduo ir à justiça para receber determinados direitos que a Caixa deixou de reconhecer na ativa. E, por último aqui, importante, né, foi a questão do 3 dias de descanso remunerado para quem trabalha em agências barco, né, que tem agências que trabalham em rios, e aí a pessoa fica a semana inteira ou até um mês, então para cada semana ele vai ter 3 dias de descanso a mais. Então essas são questões específicas da Caixa que não representam um custo absurdo, mas são avanços que a gente vai acumulando ano a ano. Presidente, estamos chegando ao final da edição de hoje do programa TV Bancário. Suas considerações finais, por favor. Olha, eu queria agradecer aí a audiência, né, e também estabelecer sempre essa relação de que a gente possa estar dialogando e demonstrando para os bancários aquilo que a gente faz no trabalho do dia a dia do sindicato, né? E a campanha salarial, ela toma um período, e a gente chama hoje de campanha nacional dos bancários, né? Ela começa lá em maio e termina ao final com a assinatura do acordo coletivo. Então é um período extenso. Essa semana nós encerramos um período, por exemplo, de desconto assistencial, que é uma ajuda extra que cada trabalhador pode dar para o sindicato para poder cobrir os custos extraordinários de campanha, porque os sócios já mantêm o sindicato durante o ano todo. Então, nessa oportunidade, os bancários que não são filiados ao sindicato, além do imposto sindical, podem contribuir para que a gente cubra os gastos da campanha. E independente se a greve é de 1 dia, 2 dias ou 30 dias, há um custo fixo já de cada campanha, porque para fazermos uma campanha nacional, nós precisamos viajar, fazer congressos fora, fazer formação, para que ao final da campanha a gente tenha um resultado satisfatório, né? No mínimo satisfatório, né? Sempre queremos muito mais. E essa campanha desse ano tinha esse slogan, queremos mais. E já vamos começar a preparar a campanha de 2015, né? E além de fiscalizar todo o acordo coletivo que nós acabamos de assinar. Então nós vamos pedir aos trabalhadores e trabalhadoras que especialmente
cuidem daquilo que a gente fala assim, nós estamos no sindicato, mas quem vai cuidar para que esse acordo seja cumprido são os funcionários no dia a dia, nas agências. Então denuncie o sindicato, alguma irregularidade, procure a gente, faça um registro, né? Nós temos pessoas que estão percorrendo os locais de trabalho, faça o contato do sindicato para que a gente possa atuar e que aquilo que a gente conquistou na luta seja respeitado de fato, né? O sindicato apenas não é apenas uma estrutura ou a sua diretoria. O sindicato representa cada um e cada uma dos trabalhadores e trabalhadoras da sua base. Eu quero muito agradecer aqui a presença do presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo. Hoje conversamos aí sobre campanha nacional de 2014. Lembrando que na próxima segunda-feira voltamos aí ao nosso dia normal de exibição do programa. Às 7h30 da noite temos um encontro marcado aqui ao vivo com o programa TV Bancários. Até lá!